Hello people, so one more video for this week, então mais um vídeo aí para essa semana, so on page 47, então lá na página 47, então nós temos aí uma gramática, não é muito difícil, que são os possessive adjective, os adjetivos possessivos, ok? Então como nós vamos trabalhar aqui, ó, então os possessive adjectives, então como nós vamos trabalhar esses possessivos adjetivo. Então nós temos na tabelinha, então vocês observam a tabelinha, ok? Nessa tabela tem os subjetivo pronoun, que são os pronomes pessoais, e possessive adjetivo. Então os adjetivos possessivos, antes de substantivos e em frases substantivas, ok? Então, para que serve? Como nós vamos utilizar ele? Então, os subjetivo pronouns, que são os pronomes pessoais, então, são os pronomes pessoais, né, do caso reto e de tratamento, ok? Eles têm a função de sujeito da oração, ou seja, os pronomes pessoais fazem a função de sujeito da oração. Então, os pronomes pessoais você tem aqui na primeira coluna, estão aqui, ó. Então, a primeira colunazinha aqui, os pronomes pessoais, a segunda, os possessivos adjetivos, que são chamados de adjetivos possessivos. Então, vamos lá, os possessive adjectives tem a função de modificar um substantivo indicando propriedade ou posse, ou seja, eles acompanham um substantivo na sentença, essa é a função deles aí. Então tem uma nota aí no finalzinho, você dá uma olhadinha na nota, ó. Então o possessivo só concorda com o possuidor, por isso só tem uma forma, não variada em gênero ou em número. Por exemplo, se eu quero usar o possessivo adjetivo, então my brother, então meu irmão. Então, brother é um substantivo, my é um possessivo adjetivo. Então, a função dele é estar acompanhando esse substantivo, ok? Então, aí você tem a tabelinha, analisa essa tabelinha, tem alguns exemplos acima. Ó. Por exemplo, ó, it is his house. Então, esta é sua casa. Então, his, possessivo adjetivo, house, sua casa. This is her car. Este é o carro dela. Então, quando me refiro ao sexo feminino, eu vou utilizar o her. Então, seu carro, ok? Outro exemplo, their keys, é a chave deles. And so on, e assim por diante com os possessivos adjetivos, ok? So, next page. Página seguinte, você tem o practice, ó. Então, prático, ou seja, exercise, os exercícios, ó. Então, replace the personal pronouns by possessive adjectives. Então, substitua os pronomes pessoais, né, os pronomes do caso reto, ou seja, os pronomes pessoais, pelos possessivo adjetivo, pelos adjetivos possessivos. Então, os pronomes pessoais estão em parênteses, então vocês vão trocar qual é o possessivo adjetivo aí que acompanha os pronomes pessoais. Por exemplo, farei a letra A como exemplo. Então, na letra A nós temos, ó, where is ball. Então, aí eu vou trocar o pronome pessoal, primeira pessoa do singular que está em parênteses, por qual o possessivo adjetivo. Então, aí eu vou trocar where is my ball. Então, my é o possessivo adjetivo, ok? E ball é o substantivo. Então, a função dele é acompanhar esse substantivo, ok? And so on with the others. E assim por diante com as demais. Então, a primeira já está feita como exemplo. Lá no 2, use the correct possessive adjective. Então, no 2 vocês vão completar com o possessivo adjetivo, ok? Você tem os pronomes pessoais e aí você vai ver qual é o possessivo adjetivo correto para você completar aí os espacinhos. O 13, complete the text. Então, vocês vão completar o texto também com os pronomes pessoais ou possessivo adjetivo. Então, agora são dois tipos de análise para vocês completarem, ok? Então, qualquer dúvida, ó, volta lá na tabelinha. Então, na tabelinha você tem tanto os pronomes pessoais quanto os possessivos adjetivos, ok? Então, não esqueça também, os pronomes pessoais, eles estão relacionados ao possessivo adjetivo. Por exemplo, primeira pessoa do plural. Então, we. Qual é o possessivo adjetivo que acompanha o we? Então, é o our. Então, os pronomes pessoais estão ligados aos possessivos adjetivos, ok? Então, até a página 48, vocês vão fazer o exercício. Lá no finalzinho você tem um make a discourse in pairs e use the possessive adjective, ok? Então, o speak up, então a discuta em pares, né? Como em sala de aula, utilizando os possessivos adjetivos, ok? Então, vocês têm as perguntinhas, aí vocês vão responder essas perguntinhas que tem, ó. Por exemplo, who is my
partner right now? Ok? E aí nós vamos responder essas perguntinhas. Se vocês não conseguirem fazer em casa, não tem problema, e nós faremos na aula. So that's all. Thanks a lot.